amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo, como prometido, análise de Bahia 0, Corinthians 0. Um jogo que eu classificaria como um jogo medíocre, um jogo sonolento, um jogo sem grandes emoções, tanto da parte do Bahia quanto da parte do Corinthians, tá? Então vou fazer em linhas gerais o que foi o jogo, Eu tenho algumas anotações que eu fiz durante o jogo. Aliás, eu estava vendo dois jogos ao mesmo tempo, eu não sei como é que eu consigo fazer isso, Eu estava vendo o jogo do Bahia com o Corinthians 0-0 e o jogo do Internacional contra o Ceará 1-1 no Beira-Rio, tá? Então vou fazer um contraponto entre os dois, porque um resultado tem a ver com o outro. Por quê? Porque é um time do Sul contra um time do Nordeste e um time do Sudeste contra um time do Nordeste. Então eu quero fazer um levantamento desses dois jogos, claro, falando mais do Bahia com o Corinthians, mas eu quero falar o seguinte, tá? O que o Bahia apresentou hoje foi um antijogo, um jogo sem grandes emoções. E o que o Ceará aprontou no Beira-Rio era para o Ceará ter goleado o Internacional. Porque o Ceará apresentou um futebol dinâmico, um futebol de pressão, um futebol rápido, um futebol ofensivo em quinto grau. Tá? E esse Ceará que aprontou no Beira-Rio, merecia ter ganho, tá? Perdeu para o Bahia e já vem perdendo para o Bahia há muitos jogos. Os últimos jogos só tem dado o Bahia, inclusive, E aí o Bahia apresenta contra um Corinthians em crise. O Corinthians está em crise, gente. O Corinthians é time que vai ficar no meio da tabela para baixo, Tá? Talvez o Silvinho, esse o treinador, que é competente inclusive, dê uma remotivada e tal, mas o Corinthians não tem elenco, gente. O Corinthians não tem elenco, assim como o Bahia. Vou deixar bem claro aqui, alô seu Belintânio, o Dado Cavalcante não vai fazer milagre. Com esse elenco limitadíssimo do Bahia, o Dado Cavalcante não tem como fazer milagre, tá? Então vou colocar para vocês tudo que eu anotei aqui, porque eu estava com o olho lá e cá. Depois, vocês, se quiserem ver a resenha do jogo Inter 1, Ceará 1, pode ir lá que eu fiz anotações também. Estava anotando os dois jogos, vendo os dois jogos. Mas antes, claro, sempre peço, se inscreve no canal aí. Se você não é inscrito, só coloca ali, clica ali em inscrever-se, não custa nada, tá? Deixe seu comentário, deixe seu like também, que sempre apoia o canal. Deixe seu comentário também, tá bom? Matheus Teixeira, quero falar desse grande goleiro do Bahia, tá? Excelente na cabeçada que tinha a direção certa do Ramiro, tá? Essa jogada aí foi uma jogada fundamental. Matheus Teixeira se espichou todo e buscou a bola. Matheus Teixeira, para mim, é o melhor goleiro e o único do Bahia que dá segurança. O único do Bahia que dá segurança, pelo que eu tenho visto, tá? Gilberto sempre perigoso, Ele teve duas chances, Duas cabeçadas, duas chances de gol, Numa, ele de cabeça quase faz, isso foi uma jogada no segundo tempo, tá? Renan Guedes foi outro destaque do jogo. Eu tenho criticado muito esse garoto, Renan Guedes, mas hoje ele mereceu aí uns pontos a mais na minha avaliação. Por quê? Porque primeiro que não comprometeu, tá? Não comprometeu. Segundo, apoiou bem. Quando foi, apoiou bem. Não foi nenhuma maravilha, não foi nenhum Nino Paraíba, tá? Mas apoiou bem e principalmente salvou o Bahia, tirou o doce da boca do Jô. Aquele lance foi fundamental. Se não tá o Renan Guedes numa jogada de sacrifício do Renan Guedes, não foi uma jogada simples, foi uma jogada de sacrifício, foi uma jogada muito difícil, em que ele dá aquele trava a bola que seria do Jô e o gol estava escancarado, estava certo. E um ponto que o Bahia conseguiu hoje, tá? O ponto que o Bahia conseguiu deve-se a dois jogadores, Matheus Teixeira e Renan Guedes. Quero falar de dois jogadores que eu tenho criticado muito, que é o Oscar Ruiz e o Tony Anderson. Não sou eu, A maioria dos analistas, a maioria das pessoas que cobrem o Bahia tem criticado. E esses dois jogadores criaram talvez a jogada mais bonita, mais importante da partida, que poderia inclusive ter decidido a sorte do jogo. Oscar Ruiz e Tony Anderson. Oscar Ruiz dando assistência e o Tony Anderson finalizando de forma muito
perigosa, né? Muito perigosa, obrigando o Cássio a fazer uma defesa muito difícil, tá? Uma jogada que poderia ter decidido, né? Numa bonita assistência do Ruiz, né? E um chute mais bonito ainda do Tony Anderson, defesa dificílima do Cássio, melhor lance do jogo na minha opinião. Pois foi um jogo sem emoções, sem grandes emoções, jogo morno, jogo sonolento, tanto é que o jogo no Beira-Rio estava muito mais movimentado, tá? Principalmente por causa do Ceará, e o jogo em Pituaçu estava sonolento, quase dava para dormir, né? Dava para dormir realmente, tá? Pouco fizeram tanto o Bahia quanto o Corinthians. Não estou criticando só o Bahia, o Corinthians também não apresentou grandes coisas, Bahia pouco produtivo, era um jogo para a rede nacional da Globo, mas a Globo deve ter se arrependido, né? Porque o jogo foi de uma várzea sem igual. Bahia pouco produtivo, um jogo com poucos lances de gol de parte a parte, tá? Jogo com baixa criatividade de parte a parte dos dois lados, tá? O Corinthians sentiu as ausências aí de Gustavo Mosquito e do Luan, dois jogadores que dão qualidade ao time do Corinthians, tá? Mas o Bahia também sentiu a falta do Nino Paraíba. Quando é que o Nino Paraíba vai ser liberado, hein? Todo mundo já foi liberado, menos o Nino Paraíba. Isso não dá para entender, né? Alô, STJD, né? O Corinthians mostrou um futebol pobre também, jogou ruim, tanto o Corinthians como o Bahia, muito pobre, de baixo nível técnico, tá? Esperava mais do Bahia, principalmente porque estava jogando em casa, né? Corinthians um time fraco, no máximo mediano, o Corinthians vai ficar ali no meio da tabela para baixo, com certeza, o Corinthians vai ficar do meio da tabela para baixo, a não ser que o Silvinho consiga remotivar esse time do Corinthians. Falta ao Bahia um meia, já venho falando isso há muito tempo, venho insistindo nisso há muito tempo, todo mundo rebate dizendo que esse jogador é o Índio Ramírez, só que vai esperar para o Índio Ramírez até quando? Quando que ele volta? Até lá fica essa mesmice do Bahia, né? Então falta ao Bahia um meia e um atacante de lado. Isso eu venho dizendo há muito tempo, Alô, Belintani, acorda aí, tia. Falta um jogador de lado que corra, veloz, que vá pro mano a mano, tá? Que faça a arruaça ali no lado direito, coisa que eu vi, por isso que eu traço um paralelo aí com o jogo do Ceará, coisa que eu vi no Mendonça hoje no jogo contra o Internacional. O Mendonça fez um estardalhaço, o Internacional também, o Heitor, lateral direito do Inter, é muito fraco, gente, é muito fraco, e o Mendonça deitou e rolou em cima, e só não fez gol porque a bola esteve preguiça de entrar, mas esse é jogo do Ceará. Falta um jogador que faça essa arruaça no lado direito ou no lado esquerdo, tanto faz, né? Um jogador veloz, que tente o drible, que tente partir para cima. Tá? Não estou dizendo que é o Mendonça, não é isso, tá? Mas eu estou fazendo um comparativo no jogo do Internacional contra o Ceará. Porque eu não entendi o Bahia em casa, jogando contra um Corinthians em crise e todo recuado na defensiva. Não deu para entender isso. Em casa tem que tomar conta. Em casa tem que partir para cima. Tem que ter mais posse de bola no mínimo. E falta compactação a esse time do Bahia, principalmente na meia cancha. Aliás, o problema maior do Bahia é a meia cancha que não produz, que não cria, é lento, eu digo, na transição aí, defesa e ataque. Isso está faltando um jogador que dê esse ritmo ao Bahia. E já está ficando chato eu falar toda hora, falta elenco, falta jogador, tem que ter reposição, falta reforços, tá? Falta elenco ao Bahia, seu Belintani. Falta opção para o Dado Cavalcante. Tá? Agora, a questão da meia cancha, que não produz, que é lento, que não cria, isso já é também problema, tanto do Belintani, que não dá opções para o Dado Cavalcante, mas também para o Dado Cavalcante, que tem que ver um jeito do meio de campo criar mais. Aliás,
três jogadores fundamentais não jogaram bem hoje. Tá? Isso aí contribui também para o Bahia não criar, que é o Tassiano, tá? Que não rendeu, o Rodriguinho, que esteve muito mal, e o Rossi também não deu a sua contribuição, que é comum, que é normal. Né? O Rossi, tirando aquele cruzamento para o Gilberto, pouco mais ele fez. Né? Então, quando esses três não estão numa tarde boa, obviamente que o time não vai criar, não vai se esperar de jogadores como o Matheus Bahia, como o Renan Guedes, para fazer esse tipo de jogada. Esse tipo de jogada é dos jogadores do meio de campo ou atacantes de lado, como é o Rossi. Tá? Bahia, nos 2 últimos jogos, pegou 2 times em crise técnica e em crise também de elenco, tá? E perdeu para o Inter, né? que hoje sofreu para empatar com o Ceará. Tá? Sofreu, o Ceará era para ter goleado o Internacional e o Ceará, o Bahia ganhou, vem ganhando sistematicamente. Né? E hoje o Bahia também pegou outro time em crise, que é o Corinthians, tá? Apenas conseguiu um empate num jogo realmente sonolento. Gente, é o que eu venho dizendo, né? 90 minutos para criar muito pouco, a atuação muito ruim, tanto do Bahia como do Corinthians nessa tarde de domingo. E o que está ruim pode ficar pior ainda, porque Matheus Bahia levou o amarelo, que dá suspensão para ele, né? Aliás, um cartão bobo, um cartão infantil. E aí vem quem? Vem o Capixaba. A não ser que o Dado Cavalcante meta aí 3 zagueiros, né? Até porque o Bahia tem 3 zagueiros de bom nível, né? O Conte, o Luiz Otávio e o Juninho. Quem sabe 3 zagueiros aí, libera os alas, alguém para fazer a ala esquerda ali, e viu-se pouca criatividade, viu-se poucas finalizações, faltou agressividade para o Bahia. E em certo momento o Corinthians até teve mais volume de jogo. Isso é inadmissível, né? Jogo em casa contra um time mediano do Corinthians, o Bahia teria que ter mais posse de bola e mais agressividade, principalmente. Bahia tem compromisso, então quarta-feira contra o Atlético Paranaense e o Corinthians aí enfrenta o Sport na Neoquímica Arena, né? Isso na quinta-feira. Com o empate o Bahia sobe para a 6ª colocação, está com 8 pontos, 6ª colocação, tá? Não é até uma posição boa, mas pode perder algumas posições aí porque a rodada ainda não terminou. E o Corinthians, 3 jogos sem vencer, né? Está com 5 pontos, está na 10ª posição. É isso, mas não tenho o que dizer porque o jogo foi muito fraco, de um nível técnico baixíssimo. O Bahia tem que melhorar para figurar e continuar na parte de cima da tabela. Contra o Atlético Paranaense não é fácil. O Atlético Paranaense está bem treinado inclusive e é melhor do que o Corinthians. Mas o Bahia, bem organizado, com os 3 jogadores principais do Bahia, o Rossi, o Tassiano e também o Rodriguinho, estando nos seus melhores momentos, o Bahia tem condições de enfrentamento contra o Atlético Paranaense para subir na tabela de classificação. E o Gilberto sendo decisivo também. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha. Até não tem muito o que falar, porque o jogo realmente não teve grandes emoções, como eu falei desde o início. Muito obrigado então, beijo no coração e fique com Deus.